Josué, capítulo 7. Este é um texto de bastante crítica e de bastante dificuldade de entendimento de muitas pessoas sinceras, porque ele traz uma história, que é a história do pecado de Acã, que para muitos é uma coisa que é como se Deus não tivesse misericórdia da vida de ninguém. E é muito tenso quando nós pensamos dessa forma, porque primeiro é um pensamento um pouco raso, tendo em vista que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para a história do povo de Israel, e eu já falei isso aqui em outras reflexões, nós temos que entender que este povo era um povo escolhido, era um povo que era santo, era um povo que tinha uma aliança com Deus e que esta aliança tinha uma exigência de santidade muito grande. E ela é muito grande de verdade e abrange, né, todos os contextos possíveis que esta grandeza possa ter. E aqui nós vamos nos deparar com mais uma tragédia por conta do pecado de Acã, e nós vamos falar nisso agora nesse capítulo 7, e eu peço que você entenda o que vai ser dito. É assim, dentro de uma guerra existe aqueles despojos, né? Ou seja, o que sobrou do inimigo nas guerras mais comuns era comum que pegasse ali alguma peça, algum utensílio do inimigo e levasse para casa. Porém, nós vamos ver aí no capítulo 6, quando você lê o capítulo 6, que não era para pegar nada dessa cidade de Jericó, era para destruir tudo, com a exceção de Raabe, que foi a vida poupada. Nós falamos disso aí na reflexão anterior. Porém, nós vamos encontrar um cidadão chamado Acã, que nesse momento de despojo, de guerra, ele olha para aquelas coisas e ele tem uma cobiça em cima de uma capa, um pouco de prata e uma barra de ouro. E ele esconde isso e leva para dentro da sua tenda. E aí, em dado momento, os filhos de Israel falam para Josué o seguinte: Josué, vamos ali naquele vale para ver como é que estão as coisas, e não precisa nem mandar o povo todo, porque é só para a gente observar. Manda lá uns 3.000 homens mais ou menos, só para a gente ver, e vamos lá dar cabo daquilo tudo. E esses homens foram, e alguns se perderam, alguns foram mortos. E quando aconteceu essa morte, houve uma murmuração por parte do povo, né? De tal forma que Josué, você vai ler isso no capítulo 7, ele rasga suas vestes e começa a questionar a Deus de forma muito parecida como Moisés fazia, né? Naqueles seus momentos ali de dificuldade, de crise. Senhor, mas o Senhor nos tirou daquele Egito para a gente morrer aqui. Josué, ele faz da mesma forma. Se você ler na Bíblia aqui, no versículo 7, de Josué falando assim: Senhor Deus, por que você fez esse povo passar o rio Jordão para nos entregar na mão desses amorreus, para nós sermos destruídos, né? E aí Deus, ele dá aquilo que a gente chama de papo reto. Ele fala diretamente para Josué o seguinte: Josué, por que você está aí chorando, irado? Existe pecado no meio do povo. E esse pecado tem que ser tirado, porque a palavra do Senhor diz que se acende a ira do Senhor quando ele vê essa atitude de Acã. Então olha para você ver como essa aliança era séria, né? E aí, naquele momento da história, existiam o que nós chamamos de sortilégio. Eles faziam sorteios para que se pudesse decidir algumas coisas, e aqui Deus, ele diz o seguinte: olha, você vai lá, você tem que santificar o povo. E aí Josué chama um homem de cada tribo, se faz ali um sorteio para decidir de qual tribo vai vir mais pessoas, e nesses sorteios se define que é a tribo de Judá que tem que vir homem por homem prestar contas, e essa tribo de Judá era justamente onde estava Acã. E o resumo é: chegam até Acã e Josué vira para ele e fala assim: me fale tudo, não me esconda nada, é você que está trazendo essa maldição aqui para o povo de Israel. E aí Acã confessa: olha, é verdade, pequei contra o Senhor. Então, o que eu fiz? Quando aqui Acã falando, né, tá na Bíblia isso. Quando ele vê aqueles despojos da guerra, ele teve o desejo de ter uma capa babilônica. Olha para você ver uma coisa pequena diante desta aliança, né? Uma capa, pegou acho que 2,5 kg de prata e aproximadamente 1 kg de ouro, cobiçou, pegou essas coisas e enterrou debaixo da tenda. Aí, assim que ele confessa esse pecado, Josué manda o povo ir até a tenda dele, desenterrar tudo. Eles levam Acã, levam os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, tudo que ele tinha, levaram diante de Josué. E aí Josué vira para ele assim: por que você trouxe essa calamidade para dentro do povo de Israel? Agora essa mesma calamidade vai cair sobre a sua vida. E todo Israel apedreja Acã, seus filhos, suas filhas, todos os seus gados, e depois eles queimam tudo o que era de Acã. E aí é que eu insisto com vocês o que eu falei no começo do vídeo. Pode ser que você ache isso uma loucura, e eu também, óbvio, sempre vou repetir isso nos vídeos. Não estou aqui fazendo uma apologia a que isso seja praticado hoje. Insisto, contexto de época, contexto de guerra,
Não é mais essa nossa realidade de hoje, mas naquele momento era desta forma que o acampamento dos filhos de Israel seriam santificados. O que isso tem que refletir para as nossas vidas hoje? Que este é o nível da santidade que nós devemos ter, com uma grande questão. Hoje nós não somos mais apedrejados. Hoje, quando nós pecamos e quando nós, por muitas vezes, não nos arrependemos, nós não vamos ser queimados em praça pública, não vamos ser apedrejados. Nós temos a graça, e é bem verdade que nós abusamos dessa graça, né? Aquele conceito da graça barata, tanto faz. Né? E na verdade isso aqui deveria sinalizar para nós da importância que é nós vivermos nesta aliança com Deus, no sentido de buscarmos e lutarmos contra o pecado e buscarmos a santidade. Então precisamos ter isso muito claro. Não quero que você saia pensando que Deus é injusto. Não, é que o nível de exigência de santidade deste povo realmente era algo para aquela época, algo diferente do que é hoje em dia. A santidade tem que ser a mesma, né? Mas as punições dessa santidade, dessa falha dessa santidade não são a mesma, ok? Espero que você tenha entendido isso e que você reflita o quão valiosa e quão grande era esta aliança de Deus para com este povo.